Neste artigo, publicado em maio de 1988, a comunicação oficial da Assembleia de Deus nos Estados Unidos sobre o caso Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repetir. Publicada em maio de 1988, a comunicação oficial da Assembleia de Deus nos Estados Unidos sobre o caso Jimmy Swaggart. Em relação ao caso do pastor Jimmy Swaggart, recebemos a comunicação oficial emitida pelo Conselho Geral da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, informando das reais dimensões do caso e tornando públicas as medidas disciplinares tomadas pela Igreja na América. Infelizmente, houve uma falha moral da parte do irmão Swaggart, e essa falha exigiu uma tomada de posição da liderança da Igreja consoante ao ensino da Palavra de Deus. Eis a comunicação que recebemos. A disciplina de Jimmy Swaggart foi deixada a critério dos líderes do Ministério Estadual de Louisiana, onde ele era credenciado como ministro. A disciplina sugerida pelo ministério daquele estado foi tão inadequada que os líderes nacionais das Assembleias de Deus rejeitaram por maioria esmagadora a recomendação. Posteriormente, numa reunião que abrangeu toda a liderança ministerial das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, foi emitida a seguinte declaração pelo presbitério executivo no tocante à ação disciplinar a ser adotada contra Jimmy Swaggart. O presbitério geral reafirmou, por maioria esmagadora, a autoridade do presbitério executivo para tomar decisões no tocante a credenciais ministeriais e, portanto, com bastante compaixão e preocupação, que o presbitério executivo, depois de consideração cuidadosa em espírito de oração, tomou a seguinte decisão: Jimmy Swaggart será suspenso do pastorado durante 2 anos sob as seguintes condições. Primeira, a reabilitação será por um período de não menos do que 2 anos. 2. Ele ficará sem o direito do uso do púlpito por não menos de 1 ano. 3. Haverá a cessação da distribuição do uso de todas as fitas de vídeo e de som que envolvem Jimmy Swaggart, tanto nos Estados Unidos como no estrangeiro. 4. A reabilitação de Jimmy Swaggart será supervisionada por aquelas pessoas aprovadas pelo presbitério executivo. 5. Todas as demais exigências e condições usualmente requeridas pelo presbitério executivo também serão aplicáveis. 6. A reabilitação começará a partir da data em que Jimmy Swaggart concordar por escrito com essas condições. Espera-se que Jimmy Swaggart concorde com esse programa de reabilitação e que semelhante programa seja restaurador e reabilitador da vida e do ministério de nosso irmão e sirva para o testemunho e a influência da Igreja de Jesus Cristo. Ação da Divisão das Missões Estrangeiras da Assembleia de Deus nos Estados Unidos a respeito do programa de TV de Jimmy Swaggart no Brasil. Todos os missionários encarregados do ministério Jimmy Swaggart no Brasil receberam ordem da Divisão de Missões Estrangeiras no sentido de não renovarem os contratos atuais com a TV e de suspender imediatamente os programas. Segue-se a declaração da Divisão das Missões Estrangeiras às igrejas nacionais e aos ministérios estrangeiros. O evangelista Jimmy Swaggart fez uma confissão pública de comportamento pecaminoso impróprio para um marido, pai e ministro cristão no domingo de 21 de fevereiro de 1988. À luz da sua confissão pública, a Divisão de Missões Estrangeiras, durante o período da investigação, retirou seu apoio ao evangelista Jimmy para o ministério no estrangeiro.
a Divisão de Missões Estrangeiras solicita que o programa de televisão do Ministério Jimmy Swaggart seja suspenso no Brasil até segunda ordem. Assinatura Loren Triplett, diretor de missões para América Latina e Antilhas. Essas instruções foram obedecidas pelos missionários responsáveis pelo programa de televisão, que foi tirado do ar em 2 de março de 1988. Apesar disso, uma semana depois, o coordenador internacional do Ministério Jimmy Swaggart para a televisão opôs-se à vontade da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, a dos missionários americanos residentes no Brasil, bem como à vontade dos líderes eclesiásticos das Assembleias de Deus no Brasil. Ele entrou em contato direto com a rede de TV Bandeirantes a fim de colocar o programa de volta na televisão. Medidas já foram tomadas pelos missionários das Assembleias de Deus nos Estados Unidos e pelos líderes eclesiásticos brasileiros no sentido de frustrar essa tentativa de fazer voltar à TV o programa de Jimmy Swaggart e para fazer cumprir as ordens da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Reação de Jimmy Swaggart à decisão disciplinar da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Jimmy Swaggart, até o dia de hoje, tem se recusado a submeter-se à disciplina do Conselho Geral da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Declarou que recomeçará seu ministério de pregação em 22 de maio de 1988, com ou sem aprovação das Assembleias de Deus. Se Jimmy Swaggart continuar nessa atitude de desrespeito ao corpo de Cristo e à palavra de Deus, ele será excluído da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Jimmy Swaggart teve o prazo de até 29 de abril deste ano para tomar uma decisão final. Declaração da Comissão Executiva do Grupo dos Missionários Norte-Americanos residentes no Brasil a respeito da continuação do Ministério Jimmy Swaggart. É nossa convicção de que os pecados recentes de pastores pentecostais de grande destaque têm causado mais descrédito, danos e injúrias à fé pentecostal histórica do que qualquer coisa desde o início do movimento pentecostal neste século. Na presente ocasião, apelamos veementemente a todos os crentes sinceros no sentido de orarem em prol da Igreja de Cristo no mundo inteiro e pela salvação dos ministros que caíram em pecado, sem deixar de aplicar às circunstâncias destes a infalível palavra de Deus. A palavra de Deus declara a respeito do cargo de pastor em 1 de Timóteo 3, do 1 ao 11, que 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Este trecho bíblico declara que qualquer pessoa que aspirar o exercício do pastorado, isto é, ser um pastor ou um líder espiritual reconhecido dentro da igreja, tem que ter certas qualificações que deve evidenciar mediante uma vida comprovada de perseverança na fidelidade cristã no decurso dos anos. 1. A primeira qualificação do pastor é que seja irrepreensível. Jimmy Swaggart já não é irrepreensível, portanto, ele mesmo se
desqualificou da posição de pastor segundo a revelação bíblica. 2. A segunda qualificação, marido de uma mulher. A grande maioria dos comentaristas bíblicos dizem que a expressão significa, na verdade, marido fiel de uma só mulher. Jimmy Swaggart não foi um marido fiel à sua única esposa e, portanto, está desqualificado de conformidade com as palavras inspiradas do Espírito Santo. 3. Em terceiro lugar, deve ser vigilante ou temperante. Jimmy Swaggart nada tinha de temperança, pois não vigiava contra as concupiscências da carne, mas a elas se entregou durante vários anos. 4. Em quarto lugar, se alguém deseja o cargo de pastor, deve ser sóbrio. Jimmy Swaggart não era prudente nem sóbrio. 5. No versículo 4 está escrito que governe bem a sua própria casa. Parte do lar de qualquer homem é ele mesmo. Jimmy Swaggart não se governou bem, não tinha autocontrole. Se alguém não sabe governar sua própria casa, a si mesmo as suas próprias concupiscências. Como que ele cuidará da igreja de Deus? Jimmy Swaggart desqualificou-se para cuidar da igreja do Senhor. O versículo 7 diz que quem deseja ser um líder espiritual reconhecido deve ter um bom testemunho, mesmo diante daqueles que estão fora da igreja. Jimmy Swaggart perdeu sua boa reputação pelo mundo inteiro. 7. No versículo 8 está escrito: não de língua dobre, nada de duplicidade no falar, nada de insinceridade. Há vários anos que Jimmy Swaggart está pecando quanto a isto. Estava pregando uma coisa e vivendo outra. Está desqualificado, portanto, da posição de cuidar da igreja de Deus. No versículo 10 está escrito: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Jimmy Swaggart fracassou nesta prova porque durante anos veio cometendo pecados não confessados. 9. No versículo 11, Paulo fala das esposas dos diáconos e dos pastores e do caráter que devem manifestar. O pastor deve também estar qualificado quanto a esta exigência. Seu caráter deve ser daqueles que são fiéis em tudo. Jimmy Swaggart não tem sido fiel em todas as coisas. É nossa convicção firme de que a Igreja de Jesus Cristo não poderá resistir a Satanás, nem honrar ao nosso Senhor por meio de lançar de lado e pisotear a palavra de Deus. O sangue de Cristo que nos trouxe a clara revelação da vontade de Deus no tocante àqueles que desejam entrar no ministério deve ser considerado sagrado. Por isso, qualquer tentativa de promover ou de sustentar o ministério de Jimmy Swaggart, agindo em nítida desobediência à inspirada palavra de Deus, conforme 1 de Timóteo 3, do 1 ao 11, é trair a revelação escrita de Deus e o sangue de Cristo, que ratificou a nova aliança. Os pastores que têm a liderança da igreja devem ser homens que perseverem na fidelidade, na retidão e na piedade para com seu lar, sua família, Deus e a igreja. Nota: tendo em vista o fato de Jimmy Swaggart não ter acatado as determinações do presbitério executivo da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, recebemos a comunicação de que sua exclusão foi efetivada dentro do prazo estabelecido. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.